Oi, gente! Eu sou a Sara, serva, amiga e filha de Deus, e você está no canal Sobre o Reino. Bom, se você está vendo esse vídeo no dia em que eu postei ou na semana, um Feliz Natal pra você, já que ele está sendo postado na véspera do dia em que nós comemoramos o Natal. E nesse mês, nessa semana em que nós lembramos tanto do nascimento de Jesus, trouxe o vídeo de hoje que nós vamos falar um pouquinho sobre Jesus fora dos evangelhos. Nós vamos ver textos que já falavam de Jesus no Antigo Testamento e também em Apocalipse. Também pulei aí as cartas, as outras coisas que tem no Novo Testamento, porque também estão falando diretamente de Jesus. E a ideia é vermos outros textos de Jesus além do que a gente já fala. Além da história do seu nascimento, dos milagres, das parábolas, dos seus ensinamentos, além dos ensinamentos de Paulo, de João, de Pedro, de Tiago e de tantos outros. Além disso, falando diretamente de Jesus e sobre o que ele fez aqui na Terra. Mas o que nós temos sobre Jesus na Bíblia, já que de Gênesis até Apocalipse, a Bíblia aponta para Jesus. E o primeiro texto que nós vamos ler está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Aqui, só para contextualizar, foi logo após a queda do homem, Deus estava falando com a serpente. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui nós vemos que desde Gênesis já era dito que Jesus venceria. Ele lhe ferirá a cabeça. Já estava aqui prometido que Jesus derrotaria o diabo, derrotaria o pecado, simbolizado aqui pela serpente. Agora nós vamos ler alguns textos de Isaías, um dos livros que mais fala sobre Jesus do Antigo Testamento. Lá em Isaías 7,14 diz o seguinte: Portanto, o Senhor mesmo lhe dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Então aqui já está falando que o Emanuel, que Jesus, nasceria de uma virgem, e isso se cumpriu, como nós vemos lá nos evangelhos. Os próximos textos são Isaías 9, versículos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e para firmar, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então esse texto aqui é muito conhecido e um dos que eu acho mais bonitos, falando sobre Jesus. Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esse menino que nos nasceu para governar, para reinar e para nos trazer a paz. Isaías 11, versículos 1 e 2. Do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor e o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Jesus é esse que veio nos trazer o renovo. Também é um termo que fala várias vezes na Bíblia, que um renovo virá para Israel, para a casa de Davi, está falando que é Jesus. Esse descendente de Davi que veio reinar e trazer esse renovo. O último texto de Isaías vai ser Isaías 53. Inclusive tem um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui nos cards, que eu falei sobre todo esse capítulo 53, mas hoje em específico nós vamos ler alguns versículos. Primeiramente os versículos 4 e 5, que são muito conhecidos. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Versículo 11, parte B. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Jesus levou as nossas iniquidades, Jesus nos justificou. Nós vemos tudo isso acontecendo, né? Ele não abrindo a boca perante Pilatos depois de ter sido acusado. Ele sendo ferido, transpassado por conta das nossas dores, por conta dos nossos pecados. Agora nós vamos ler uma profecia sobre o nascimento de Jesus. Nós já vimos que ele nasceria de uma virgem. E nesse texto aqui vai falar aonde ele nasceria. Miqueias 5:2. E você, Belém Efrata, que é pequeno demais para figurar como um grupo de milhares de Judá,
que de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Além desse texto nos dizer que Jesus nasceria em Belém, também vai dizer que ele reinaria e que ele é eterno. As suas origens são desde os tempos antigos, desde a eternidade. Geralmente, quando falamos sobre o nascimento de Jesus, a primeira coisa que vem à nossa mente é a história do nascimento dele. Um anjo Gabriel vindo falar com Maria, eles indo até Belém, ficando numa estrebaria, Jesus nascendo, a visita dos magos, a perseguição que ele teve. Tudo isso, é claro, que faz parte da história. É a história do nascimento de Jesus. Mas nós não podemos esquecer que não foi apenas uma criança nascendo. Não foi só o nascimento de alguém. Foi o nascimento do rei, foi o nascimento de Deus. Deus vindo a esse mundo para nos salvar. A história de Jesus, a existência dele, não começa em seu nascimento. Não começa quando o anjo veio falar com Maria ou quando ele nasceu numa estrebaria. Jesus é eterno e a sua existência é desde a eternidade, antes da criação do mundo. E será também eterno até Apocalipse e ainda depois. Inclusive, os textos que eu ia trazer aqui para nós lermos hoje seria sobre isso, seria sobre o fato de Jesus ser eterno e de existir desde a eternidade. Porém, eu me lembrei que já tinha um vídeo aqui no canal sobre isso, na verdade sobre os dois textos que eu ia ler aqui hoje, então eu vou deixar eles aqui para vocês irem lá assistir, principalmente nesse Natal, que a gente possa estar se lembrando de quem Jesus verdadeiramente é. Não é uma pessoa que veio a este mundo, mas é o Deus eterno. Inclusive, já se falava dele desde Gênesis. Então, não se esqueça de assistir esse vídeo aqui, que vai falar sobre João 1, o verbo de Deus que estava com Deus no princípio, desde a eternidade. E também esse outro que eu vou deixar aqui, que vai falar sobre Filipenses 2, sobre a humildade de Jesus no fato dele ter deixado toda a glória, deixado os céus, deixado tudo aquilo que lhe pertencia e tudo aquilo que ele era, para vir a este mundo ser parecido conosco. Claro que ele não deixou de ser Deus e nós não somos iguais a Jesus, mas ele não considerou isso algo tão importante, né? Ele deixou o céu e veio aqui como um homem, e por isso nós o glorificamos. Então não deixe de passar lá e assistir. Mas continuando as passagens de Jesus do Antigo Testamento, a última que nós vamos ler está lá em Daniel 7, versículos 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. As visões de Daniel são muito parecidas com as visões de João, lá no livro de Apocalipse. Então, desse texto aqui, nós vamos para Apocalipse e ver também que Jesus é eterno, tanto no sentido do passado, tanto no sentido do futuro. Apocalipse, capítulo 1, dos versículos 12 ao 18. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo, os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caiu aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 5, do 5 ao 10. Então um dos anciãos me disse: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono dos 4 seres viventes e entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra.
E por fim, Apocalipse 19, do 11 ao 13. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue e o seu nome é Verbo de Deus. Bom, aqui nós vemos então o quanto que Jesus é adorado, vemos um pouquinho sobre ele. E que nesse Natal a gente celebre sim o nascimento de Jesus e se lembre sim da história do seu nascimento. Mas quando a gente ver e imaginar um bebezinho na manjedoura, precisamos saber que não é só um bebê, mas é Deus vindo ao mundo. E é esse Jesus que será adorado para todo sempre, como nós lemos em Apocalipse. Esse que todos se prostram, esse que é digno de abrir os selos, desse que é digno de toda adoração, do Verbo de Deus que veio ao mundo e que estava com Deus desde o princípio. Ele é o verdadeiro sentido do Natal, e não só do Natal, mas de toda a nossa vida. Então, Feliz Natal para você, celebre a Jesus tanto nesse dia como toda a sua vida. Compartilhe esse vídeo com aqueles que celebrarão o Natal junto com você, com a sua família, com os seus amigos, para que eles também se lembrem do verdadeiro sentido do Natal. Até semana que vem. Escolhi mais já. Meu Deus do céu. Exclui isso, ficou esquisito. Próximo. Apocalipse 1.